Natável. Agora tô no bar do Araújo, bebendo de tudo, olhando a foto dela no meu telefone. Tô tão de medo assim, garota dose, porque eu só vivo tá rolando a nossa Bruna e Marrone. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava. E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada. E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava. E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada. Matheus Ritter aqui no Atualize. Obrigada, Matheus. A gente terminou o outro bloco falando sobre os problemas ocasionados pelo sedentarismo. Mas existe um risco muito grande também que vem após o sedentarismo, que é aquele início da atividade física. A gente é engraçado, né? Porque a gente vive uma vida inteira sedentária e aí começa a fazer atividade física e em uma semana já quer ter o corpo da Sabrina Sato, o corpo do Marcos Mion e aquela coisa de televisão. E aí, muitas pessoas se encaminham por uma vereda um tanto perigosa, digamos assim, que é dessa busca do resultado imediato. A gente mencionou no bloco anterior, essa ansiedade do querer para ontem, né? A gente começa a fazer atividade física, no dia seguinte já está se olhando no espelho para ver se alguma coisa já aconteceu. Eu acho que isso é normal, né? Mas o que não é tão normal assim é a busca desenfreada por uma quantidade absurda de suplementos, por anabolizantes. E isso acontece, né? Acontece. É importante ressaltar sempre que esse início de adaptação, né? Porque você está preparando o teu músculo. Então, você, nesse primeiro momento que a gente fala de adaptação neural, você está preparando os tendões, que isso você não consegue hipertrofiar, seja ele com GH, com testosterona, né, com anabolizante. Você não tem como, mas você vai movimentar isso aí, um músculo. Mas, então, por isso que a gente fala, no início é importante mesmo, que você trabalhe com cargas mais leves, né? A gente faz métodos mais leves, até para você preparar, aí sim, posteriormente, depois de 4 semanas, 6 semanas, depende muito também da individualidade de cada um, né? O coach, o professor, ele tem que estar, ele tem que ter o feeling de saber, ó, tá sempre conversando com o teu aluno para ver se tá na hora, como é que, né? E aí vamos lá, o aluno está no momento dele, ele começou com carga, e aí começa realmente os suplementos, e hoje, né, você encontra suplementos de todas as formas, de tudo quanto para todos os objetivos possíveis, e sem contar que eu ainda vejo assim, você tem um limiar com o suplemento, só que o suplemento ele vai te dar até vamos dizer assim, uma margem. Dali para frente seria via ou GH ou testosterona, né, anabolizante. Só que o que acontece, eu ainda falo assim, o doutor pode até daqui a pouquinho explanar melhor isso. Quando você usa o anabolizante, né, seja ele GH ou testosterona, mas com o médico, né, porque daí é feito todos os exames para ver quanto que você tem que dar de testosterona, né, porque a gente sabe que quando você completa 30 anos, a partir de 30 anos, você começa já a ter uma diminuição de força, de hormônios. Isso não é só a mulher, é o homem também. Isso como você falou, com acompanhamento médico, e são casos específicos de reposição hormonal, né? Exatamente, por isso que tem que ser feita essa avaliação, dosagem dos hormônios, para ver se há necessidade dessa reposição em níveis controlados, para que não seja usado níveis abusivos desses hormônios, que acontece muito, né? Como vocês falaram, a pessoa chega, quer resultado logo esteticamente. A pessoa busca isso, muita gente busca isso, só que infelizmente não tem muitos estudos que demonstrem que é seguro usar determinados níveis de anabolizantes. Pré-treinos também, como termogênicos, são muito perigosos, podem dar arritmia cardíaca, hipertensão arterial, doenças cardíacas. Então, o acompanhamento, principalmente com um endocrinologista e a medicina esportiva, o médico do esporte, é fundamental para esse ramo. Então, qualquer utilização de suplementos ou de hormônio em reposição, tudo isso tem que ter um acompanhamento médico. Exatamente. Importante a gente fazer esse alerta aqui. Eu tive um exemplo, né, porque eu fiz faculdade, eu estudei com um rapaz,
e ele era hipertenso justamente por uso de termogênico. Deixou de ser sedentário, ele era um pouquinho mais gordinho, e aí quando começou a atividade física, queria emagrecer, queria um tempo mais curto, e aí começou tomando termogênico. Termogênico, na época, ele tinha acho que uns 20 anos e já era hipertenso, fazia medicação, assim, que eu falei, nossa, você toma um remédio que a minha mãe toma. Minha mãe de mais de 40 anos, mas foi justamente por isso, ele queria uma perda de peso num prazo mais curto. E eu acho que a rede social também, ao mesmo tempo que ela ajuda, a internet, o grande acesso que a gente tem a muita informação, ajuda, mas em certo ponto atrapalha. Porque as pessoas acompanham atletas de alto rendimento, pessoas, né, que têm um treino anormal, como ela falou, uma outra dieta, um outro treino, e as pessoas pegam pequenas postagens e acham que tudo dá para fazer, tudo dá para seguir, e nem sempre é. Esquece que tem todo um planejamento, toda uma equipe por trás de cada postagem daquela. E as pessoas acreditam que existe um padrão, né? Que aquilo que serve para aquela pessoa que posta, que tem uma vida saudável, que posta no Instagram, serve para todo mundo. E aí... todo mundo se acha no direito. Aí mora o perigo, né? É verdade. Matheus, você é músico. Como é que é para um músico inserir na rotina corrida, por vezes você trabalha na noite, inserir atividade física? Dá tempo? Tempo dá, né? Falta o preparo físico e você tá bem descansado. Porque uma noite mal dormida interfere totalmente no seu dia, para você dar um treino 100%. Descansado, então isso aí um pouco atrapalha. Porém, o tempo, quando foca e você quer aquilo, almeja, você realmente procura um tempinho e dá seu jeito. Tem que ter muita disciplina, né? É o segredo, disciplina? Muito. Esse é o principal segredo. Como vocês estavam falando, outro segredo é paciência. Muita gente entra e não tem paciência nenhuma, não vai chegar em lugar nenhum se ela não tiver paciência. Quando eu comecei a treinar, a gente sempre faz isso, né? Uma semana vai lá tirar foto, que nem existe e tal. Hoje em dia eu olho as lembranças do meu Facebook e eu começo a rir de mim. Eu tinha 4 anos atrás, no caso. Não tinha nada e eu tava fazendo uma muque no Facebook. No Facebook não, no espelho, ou então na frente da academia. E hoje em dia o povo vê a diferença. Eu só fui ver essa diferença no meu corpo vendo uma comparação de uma foto anterior e a de hoje. Mas... em questão de disciplina, por exemplo, com um atleta, que a maioria do povo acaba indo e virando meio que um atleta, porque eles querem pegar a nossa vida, né? A maioria do povo quer pegar a vida de um atleta. Aí não dorme, não come direito, quer treinar o meu treino, às vezes muito mais peso, como o povo fala, acha que peso é um milagre, não é. Às vezes, eu, por exemplo, quando estava falando de dores, assim, às vezes a gente tinha problema, eu tive hérnia. Hoje eu não posso mais pegar o mesmo peso que eu pegava antes. Então, eu começava a botar num leg 300, mais 300 quilos. Hoje em dia eu não posso fazer isso. No agachamento é a mesma coisa, eu botava 50, 40 quilos de cada lado, não dá mais pra mim. Porque vai machucar minha coluna. Eu já fiz tratamento, às vezes ainda volto a fazer. E se eu fizer isso, eu posso parar de andar. Então, a gente tem que entender o limite do nosso corpo, ir no médico pra poder ter noção e diminuir. Aí tem gente que tem que parar de treinar. Eu tentei adaptar o meu treino pra minha realidade, pra não ter que parar de treinar pro resto da vida. Porque se eu continuasse ligando dane-se, como o povo fala, né, vou botar peso mesmo, tô sentindo dor, não ligo, porque tem certas dores que são boas e outras não. Então você tem que ter essa dosagem pra você saber até onde você vai. Aí hoje em dia, por exemplo, eu pego bem menos peso, mas faço sempre até a falha. A gente sempre quer ver pra todo mundo esse negócio de músculo contar 3,10, 3,15, vai emagrecer, outro vai crescer. Não existe isso também. Você tem que ter paciência, tem que ter disciplina. Né? O povo fala, o que eu vou tomar para emagrecer? Chega, o pessoal começa a rir. A gente ri bem, a gente que é atleta, né, sabe que não é assim. Não é, tem que ter disciplina, tem que ter dieta, tem que ter o sono. Né? Se a gente não dormir bem, isso é também importante. não vai. Até porque quando o Matheus estava falando de noite mal dormida, né, é complicado porque o GH, que é o hormônio do crescimento, né, doutor, ele é sintetizado justamente quando? À noite. E não é simplesmente você dar uma cochilada, você tem que dormir, aquele sono profundo. E se você não dorme direito à noite, então você não produz esse hormônio do crescimento. Então ele não é sintetizado. Isso gera o quê? Você acaba engordando, você fica com ansiedade, você fica... Né, e o excesso, às vezes, porque vai catabolizar. O excesso de anabolizante, uma das coisas que a gente sempre brinca assim, né? Fala, quer ver você descobrir? Aí ninguém fala, porque tem espinha. Se for assim, então eu tomei anabolizante pra caramba, porque a gente estava até falando isso, né? Eu tinha muita espinha, nunca tomei. Nem parece também com esse corpinho, né? Processo inverso. Mas eu digo assim, é uma coisa que geralmente você identifica como? É agressividade. A pessoa ela fica realmente agressiva.
Por quê? Porque você tem um limiar você tem um limite de, vamos dizer 10, estou dando um exemplo, tá? 10 de testosterona. Você tomou um anabolizante, isso em vez de 10 virou 20. Então, o que aconteceu? Você, óbvio, você vai crescer, vai ficar mais agitado, vai ficar mais violento, entre aspas, não de sentido de bater. É notável, então. Só que daí, aí o que acontece? Vem um lado prejudicial, porque o seu corpo, né, doutor? O seu corpo, ele entende o quê? Se está vindo testosterona, para que eu vou produzir testosterona? Vou parar. Então cria-se uma dependência. Então, como ele falou, você está usando um hormônio exógeno, né? Então o seu organismo ele reconhece que você não está precisando tanto daquele hormônio. Por isso que aí que são as doses, como eu tinha falado antes, as doses controladas do hormônio. Porque você usa muito, acha que está fazendo certo, daqui a pouco você causa uma disfunção no seu órgão. Aí já é um problema muito maior, tem que fazer reposição hormonal a vida inteira, como causa de lutadores aí, né? Do UFC que, não vou citar nomes, mas que faziam uso de reposição hormonal, depois foi proibido em alguns estados dos Estados Unidos e tiveram que cessar o uso e já não tem mais o mesmo desempenho. É verdade. A verdade é que cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo. Existe uma diferença muito grande entre ser um atleta de alta performance e fazer uma atividade física para bem-estar, e as pessoas têm que entender isso. Eu concordo que seja realmente muito perigoso esse seguir Instagrams. Eu acho que independente se você faz atividade física para ter uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida, ou se você faz uma atividade física para ser um atleta de alta performance, é importante que você tenha sim um acompanhamento médico, independente de qual seja o motivo pelo qual você faz uma atividade. A gente vai para o intervalo agora, volta já já, porque eu quero saber das crianças. Estamos criando crianças sedentárias. É isso que a gente vai falar no próximo bloco. E é claro que a gente vai encerrar com música, né? O problema do seu é que às vezes eles beijam bem. E olha eu aqui, hein, errando de novo. O problema do seu é que às vezes eles fazem bem, como ninguém, e a gente fica bobo, bobo já sabendo que não vai dar certo. Mas é bem pior não ter você por perto. E se eu for errando assim vai que eu acerto. Vou adiando o fim só pra viver nesse presente incerto. Antes, e se fosse o contrário da bênção de trás pra frente, esse amor começaria e terminaria bem. E se fosse o contrário da bênção de trás pra frente, esse amor começaria errado e terminaria bem com a gente, com a gente. Eu vou errando sempre.